Comece agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Desde 2011, o dia 20 de novembro é, oficialmente no Brasil, o Dia da Consciência Negra ou Dia de Zumbi. A data é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, o último líder do Quilombo dos Palmares, assassinado em 1695, mas desde muito antes o movimento negro já reivindicava o dia 20 como uma data para celebrar a luta e a resistência do povo negro. Mas um único dia é pouco para debater as mais diversas questões que envolvem o combate ao racismo estrutural, por exemplo. E assim nós também podemos falar em um mês da consciência negra, que no caso é novembro. E se um único dia ou mês é pouco para falar sobre o tema, uma única edição do Ponto de Pauta também não daria conta. E por isso hoje nós vamos marcar esse dia 20 de novembro de 2020 com uma entrevista que vai falar de um recorte dessa questão como um todo. Mas um recorte que é muito caro para a Sedufisme enquanto sindicato de docentes, que é a relação entre a resistência negra e a universidade. Afinal, dentre os muitos setores da sociedade que possuem uma dívida histórica com negros e negras, a universidade, sem dúvida nenhuma, é um desses setores. E é para falar sobre isso que o nosso ponto de pauta de hoje conta com a presença de Ana Lúcia Aguiar Melo, mestre e doutora em ciência política, ex-coordenadora do Observatório de Ações Afirmativas para Acesso e Permanência nas Universidades Públicas da América do Sul, também ex-integrante da Comissão de Ações Afirmativas da UFSM e professora do curso de especialização em Estudos de Gênero da UFSM. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é Consciência Negra e Universidade. Professora Ana Lúcia, obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco. Professora, eu gostaria de começar lhe perguntando o seguinte: a senhora acompanhou de perto a instituição do Programa de Ações Afirmativas na UFSM, né, as chamadas cotas. Eu gostaria de começar lhe perguntando, passado mais de uma década desse processo importante, qual o balanço que se faz hoje? O que as cotas já provaram, no que é preciso aprimorar, enfim, qual é o balanço que se faz desse processo passados mais de 10 anos? Bom, obrigada, Rafael, pela oportunidade. Sempre é muito bom estarmos conversando sobre ações afirmativas. Estamos num caminho, vamos dizer, sem volta. Eu acredito que, mesmo sabendo que é possível que ela termine efetivamente em 2022, porque esse é o prazo dado para a lei de cotas, que é de 2011. Mesmo assim, nós podemos dizer que fizemos um caminho belo, nada fácil, nada roso, muito com o pé no chão, muito de estamos juntos, nós vamos adiante porque estamos juntos. Nada foi feito hoje. Isso é uma luta histórica e, assim, ela vai continuar. E, infelizmente, porque, como você mesmo falou na apresentação, nós temos um racismo estrutural que nos assola, que assola a sociedade brasileira, a população negra sendo maioria, ela vem de um processo histórico, não é? Começou com a escravização, ainda lá no século XVI, livrou-se da escravização no século XVIII, século XIX, e nós tivemos ainda até a década do século XX, 1930, foi quando as escolas começaram, então, a receber negros e negras. Quer dizer, nós estamos já no século XX. Então, é uma luta histórica, não é? De chegar e ocupar espaços, e espaços sempre muito negados, não é? Claro que nós temos, sim, a celebrar nesses pouco mais, no caso da Universidade Federal de Santa Maria, o processo se iniciou a partir de 2008.
não é? Nós vimos que na UNB, na UF, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, isso já vem de 2002, 2013, 2003, 2002, a UERGS também, não é? Mas ela vem, então, a partir de 2006, 2007, que há um boom, vamos dizer assim. Aí nós podemos falar das 60 universidades públicas federais e algumas estaduais, nós tínhamos 50% já em 2007, 2008. Quando é que todas tiveram que aderir na marra a um processo de reserva de vagas? Somente depois da decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal. Somente 2012. E aí foi, para quem não tinha nada, um começo, a partir de 2013. E isso atingiu o país, então, de uma forma, vamos dizer assim, aparentemente abrupta, mas na verdade não é, porque é todo um processo de construção, não é? E só foi possível porque o STF deu o aval, né? Julgando um caso da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não é? Que já tinha implementado ações afirmativas lá em 2008, junto com a gente, foi no mesmo ano. Participei lá, naquele período, nós construímos isso na Universidade Federal de Santa Maria em 2 anos. Levamos 2006 e 2007, fazendo reuniões, chamando para audiências públicas, a Câmara de Vereadores também esteve presente, a administração central esteve presente, professores da área das humanas estavam presentes, e eu estava lá. Eu tenho uma carreira encerrada como administradora em 2017, na Universidade Federal de Santa Maria. E eu ainda participei da Comissão de Ações Afirmativas, que acompanhava a autodeclaração, que é um outro quesito para resguardar realmente que as cotas raciais e sociais fossem realmente dadas a quem de direito. Nós temos dentro da universidade comissões, que também não é todas as universidades que têm. Nós temos comissões que acompanham tanto a parte socioeconômica como a questão da identidade racial. Quer dizer, essa é uma participação que me engrandeceu muito, não é? Porque eu fiz parte dessa luta e sinto orgulho disso, não é? Porque sou parte dela, não é? Nós tínhamos todo um aparato de movimento e também de pessoas dentro e fora da universidade para nos amparar e para estar junto, mas também porque é um momento também de perda de energias, e porque nós vimos muita coisa que nos deixa ainda muito como se fosse um paradoxo, um antagonismo tão crescente. Por que há falta de tanta humanidade, por que há tanto racismo, por que é tão presente ainda a afroconveniência, como é presente o fato de algumas pessoas tentarem burlar o sistema, não é, das cotas, usando daquele direito que elas não têm, né? Então foi um processo bem enriquecedor, e nós tentamos fazer, principalmente na Comissão de Ações Afirmativas de acompanhamento, não é, da autodeclaração, um processo pedagógico para todos. Foi um aprendizado e tanto. Certo. Professora, mas ao mesmo tempo que nós podemos falar que as ações afirmativas já completam mais de 10 anos, infelizmente a gente não pode falar algo similar no que toca os casos de racismo na UFSM.
infelizmente, eles não são coisas de 10 anos atrás. De 2017 para cá, por exemplo, foram 6 casos, né? Geralmente são frases escritas em paredes da universidade, sendo o caso mais recente do ano passado, 2019. Então eu lhe pergunto, como a senhora vê esses casos, esses ataques, e como a senhora vê também as ações da universidade para coibir e também para investigar esses crimes, porque, em última instância, são crimes, né? São atitudes que estão previstas em Código Penal, inclusive. Exatamente. Os casos provavelmente estejam sendo criminalizados, judicializados como injúria racial, que se nós fôssemos falar, eu acho muito leve, não é? É uma denominação leve, na verdade é um racismo, é um crime hediondo, não é? O que ocorreu. E o de 2017 eu já estava fora da universidade, porque eu saí em março, e isso ocorreu lá em setembro, mas como eu faço parte do GT Negros, que é o Núcleo de Estudos Contemporâneos ali das Ciências Sociais, desde 2007, 2008, então eu pude acompanhar de perto, né, o que ocorreu, porque até foi no CCSH, não é? Algumas ações, assim, de pronto, a criminalização, não é? Foi para a justiça, e o resultado efetivo é que ele ainda está na justiça, não é? O outro resultado foi que o CCSH fez um belo de um edital, ocorreu isso, eu acho que em final de 2018, 2019, eu estava nessa comissão, mas como suplente, e tem um painel acho que é no prédio B, no prédio B ou no prédio C, agora esqueci qual dos prédios, onde retrata um painel que fala exatamente dessa conexão, né, com a vida, com a África, com a nossa humanização, não é? E foi um painel que foi vencedor, o artista brasileiro, que é um negro da terra, daqui de Santa Maria, e ele fez esse painel e é muito bacana, não é? Quem puder ter a oportunidade de ver, esse é um resultado efetivo. Nós podemos responder de todas as formas, não é? E devemos responder. Criminalizando, não é? Um ato hediondo, e também fazendo disso uma resposta com a cultura, não é? E isso está lá. Isso está lá, está presente. Outro é a resposta, a própria resposta que nós temos. Negros e negras que ingressaram na universidade, são muitos, já terminaram, já são egressos, depois retornaram à pós-graduação, estão em outro patamar. A felicidade de saber que aquelas famílias que não tinham ninguém com um curso superior, hoje deixou de ser uma utopia. Ela é real, ela existe. Então, temos muitos negros e negras que já terminaram a sua graduação e já estão em patamar de mestrado e doutorado. Essas são algumas respostas. E é lógico que incomoda. Incomoda muitos que percebem que perderam o seu espaço, né? Não sei se depois nós podemos conversar sobre o acesso ao mercado de trabalho. Daí eu gostaria de comentar mais como é que é possível que nós também vamos vencer esse racismo estrutural indo para o mercado de trabalho de uma forma mais eficaz, não é? Para dizer da qualificação. Professora, fique à vontade para já acrescentar essa questão do mercado de trabalho. Acho que podemos falar sobre ela agora já. Bom, nós vimos, então, em 2018, a Maria Rita Pidutra, ela fez um mestrado nas Ciências Sociais, depois fez o doutorado em Ação,
e ela defendeu uma tese sobre os egressos da instituição, e ela ali coloca o desalento de ver que muitos dos entrevistados dela têm um curso superior, mas que efetivamente no mercado de trabalho ainda não há essa, vamos dizer assim, não houve essa ampliação, ou seja, continuam no mercado de trabalho como força de trabalho de forma desigual, com trabalhos que não correspondem à sua formação no ensino superior, não é? E o que nós dizíamos lá para a Maria Rita em 2018? Mas, Maria Rita, veja, isso é verdade, mas veja, também tem muitos que estão, de novo, ingressando na pós-graduação, ou na nossa instituição, ou em outras instituições. Nós temos umas pessoas jovens que estão indo para a pós-graduação. E nós temos, de outro lado, pais que se aposentaram e que não tinham graduação por conta dos seus filhos estarem, então, na graduação ou já terminaram a graduação, eles estão vindo. Já estiveram no mercado de trabalho, já fizeram o que tinha que fazer em termos de mercado de trabalho e hoje estão buscando uma formação no ensino superior. Isso é muito bonito. É realmente, Rafael, assim, é muito bonito de ver as pessoas, mães e pais, chegando dizendo: minha filha me inscreveu, meu filho que me inscreveu, eu estou agora aposentado, agora eu vou cuidar um pouquinho de mim. E são pessoas negras. Isso é maravilhoso. Então, quer dizer, nós realmente temos um leque de opções. O que ocorreu de outra mão agora, recentemente, é o caso do Magazine Luiza, que abre um programa de trainee específico para acolher, não é? Na grande rede que é o Magazine Luiza, a Bayer também fez isso. Acho que, não sei se Natura, Boticário também fizeram. Tem um programa específico de trainee, que eles preferem, então, receber as pessoas no trainee e depois formar, não é? Economicamente, na força de trabalho, e depois, para que eles possam ascender aos cargos, né? Houve toda uma manifestação, não é, da mídia, e não só da mídia, vamos judicializar isso porque isso é um racismo reverso. Não existe racismo reverso. Não existe. Posição dos negros é sempre de subalternidade. Então, onde está o racismo reverso? Então, realmente faltava isso. Acho que a democratização do ensino superior é uma realidade. O que nós queremos é que as universidades não deixem acabar, porque não vai acabar a desigualdade socioeconômica, o capital humano está ok, elas estão recebendo agora, mas o capital social, o terno dessas desigualdades não vão acabar agora em 2022. Eles vão permanecer, porque nós tivemos séculos, né? Séculos de subalternidade. Então, para que da democratização do ensino superior se passe para o patamar de termo de desigualdades, falta bastante. Então, é importante que a universidade brasileira leve adiante, por mais um bom tempo, ações afirmativas. Do contrário da iniciativa do Magazine Luiza, se vê o Nubank dizendo que eles não fariam um programa de ação afirmativa envolvendo trainees, ou seja, quem quer que seja, porque não há gente qualificada. Não é possível que nós acreditemos nisso. Não é possível. Porque
Se só na nossa universidade Federal de Santa Maria, que é uma universidade de tamanho médio, nós temos tranquilamente ingressando a cada ano em torno de 400, 500 jovens negros. E saindo desde 2012, que é a primeira leva que sai, em torno de 30%. Na verdade, os negros, eles demoram um pouco para sair. Eles realmente demoram para sair, porque a retenção, eles têm desigualdades, não só socioeconômicas, eles têm desigualdades educacionais. Eles ficam um pouco retidos, mas isso também nunca foi novidade na universidade pública. Muitos ficam retidos e não são cotistas. Então, essa retenção acaba prorrogando um pouquinho mais o tempo de saída. Mas eles estão saindo. Então, quer dizer, pessoas qualificadas negras existem. O mercado de trabalho tem que encontrá-los nos lugares deles, não nos lugares onde o juiz formou seu filho, não no lugar onde o capitalista formou seu filho. Lá não vai encontrar. Né? Certo. Professora, aproveitando esse gancho, a senhora mencionou agora sobre as universidades não deixarem acabar. A gente tem, né, a questão das cotas, nós falamos agora há pouco sobre a investigação e o combate aos casos de racismo, mas eu lhe pergunto, o que a senhora avalia que pode ser feito indo além disso? O que mais as universidades poderiam fazer no sentido de se tornar um espaço mais negro, além dessas duas questões, de uma reserva de vagas e de combater os atos de racismo em si? Digamos, o que poderia ir além em termos de ação para se tornar um espaço cada vez mais negro? Bom, em 2008, quando houve... Em 2007 houve aprovação, e já para 2008, no vestibular, naquela época era o vestibular, houve, então, o acesso, né, de cotistas, né, tanto na questão socioeconômica e também na questão étnica, racial, e também de indígenas, e também de pessoas com necessidades especiais. Então, quer dizer, a universidade fez o seu papel de acolhimento, de democratização mesmo do ensino superior. Foi completo. Algumas universidades não tiveram todas essas modalidades, não é, de acesso. Bom, nós, ligados ao AFIRME, não é, ao observatório, todos os anos era feito um relatório que ia para o Conselho Universitário, e sempre foi pedido e solicitado a criação de um espaço da diversidade. Isso não foi possível. Também nós, como observatório, pedimos a liberação de recursos ou de uma política que pudesse representar essa ação afirmativa. Isso foi possível na questão do kit pedagógico, não é? Porque também você trazer pessoas que têm vulnerabilidade social para a universidade e não ter como mantê-las, isso trouxe vários entraves, não é? Foi possível já, então, ali já em 2011, 2012, já se resolveu isso. A universidade já começou com o kit pedagógico. Quando chegou a lei de cotas, veio aquela bolsa permanência, que daí era específica do MEC, que contemplava principalmente a etnia dos negros, não é? Quilombolas, e também dos indígenas. E também todos os alunos que estavam em cursos com mais de 500 horas no semestre. O que nós sabemos que a partir de 2016 desandou essa política de permanência.
Mas o kit pedagógico, ele permanece na universidade porque era uma iniciativa da universidade. Ajuda. A Bolsa Permanência do MEC, que parece que não é bem realidade. Não é bem realidade hoje. Essa é uma forma de dizer, bom, nós não só lançamos o acesso, nós também queremos mantê-los e que eles possam estar aqui em situação, em pé de igualdade, como todo um estudante universitário merece, não é? Isso foi muito importante. O kit pedagógico, o espaço da diversidade não é realidade. Também, junto com a CEPIR, que agora a CEPIR acho que está ligada hoje no Ministério de Direitos Humanos, eu não sei nem se ela ainda existe como CEPIR, mas ela era uma secretaria, né, de promoção da igualdade racial, não é? Do governo federal, e ela teve um status de ministério por um tempo, depois ela acabou sendo agregada ao Ministério dos Direitos Humanos, e lá na CEPIR houve um acordo com o CNPq, onde foram criadas bolsas de ações afirmativas. PIBIC-AF se chamava. Então, essas bolsas eram específicas para indígenas e negros. Na universidade, eram 22, não eram muitas, mas, enfim, dentro das possibilidades, existiam essas bolsas. Nós lutamos muito no observatório para que essas bolsas fossem realmente destinadas aos negros indígenas, né? Elas, em alguns momentos, foram, outros não. Isso é o que nós sabemos até onde nós acompanhamos, que eu acompanhei até 2016, 2017, em março, eu já, a partir daí, já não sei. Existe o PET indígena, o que é muito bom, não é? Que tem todo um acompanhamento, mas não tem um PET afro, não é? Que é o programa de tutoramento, não é? Que é exatamente para iniciação científica dos estudantes. Tem para os indígenas, mas não tem para os negros. E existe também bolsas de monitoria para acompanhar nessas dificuldades educacionais. Elas abrangem quase que eu saiba, não é distintivo ou para negros ou para indígenas, embora tenha algumas monitorias indígenas, porque os indígenas têm o português como segunda língua, então eles precisam também de um acompanhamento específico, né? Há algumas iniciativas e elas podem ser ditas, por exemplo, no Colégio Técnico Industrial, que tem um programa de acompanhamento pedagógico, que é um modelo nosso, do que existia no Observatório de Ações Afirmativas no AFIRME, é um modelo que eles seguem, então, desde as ações afirmativas em 2012, que eles têm acesso ao ensino médio, por exemplo, nas engenharias, que há muita retenção nas engenharias, eles acabaram lançando turmas num turno diferente do comum. Então, são turmas que, para acabar um pouco com a retenção, eles estão lá. Então, eu acho que essa é uma forma de dizer, bom, eu vou tornar efetiva a ação. Eu vou tornar efetiva a ação. Claro que podia ter mais. Com certeza pode ter mais, né? Pode ter, por exemplo, lá quando tem... Todos sabem que há um ranqueamento lá nas engenharias. Há uns anos atrás, todos saíam empregados. Hoje, talvez não seja bem assim, mas uma grande maioria já sai empregado, não é? Então, quem sabe esse ranqueamento para ação afirmativa, pensando especificamente em negros e indígenas. Quem sabe? Como não dizer que essa seria uma forma do mercado de trabalho se abrir? Porque as empresas vêm até a universidade e pedem, não é?
Eu acho que essa seria uma boa forma da universidade devolver, não é, uma adesão que foi feita anterior, inclusive, à lei de cotas. Então, até quando eu encontrar com o pessoal da graduação, da Pró-Reitoria da Graduação, que é onde eu me aposentei, eu vou sugerir, veio agora, sabe? Olha, esse ranqueamento aí tem que ter um ranqueamento dos alunos negros, os alunos e alunas negros e negras e indígenas para enviar para as empresas. Certo. Professora, me encaminhando para o fim já, agora em junho de 2020, poucos meses atrás, o MEC publicou uma portaria que retirava o incentivo para a concessão de cotas na pós-graduação, né? Foi a última medida do então ministro Abraham Weintraub antes de deixar de maneira duvidosa, né, de deixar o Brasil. Depois da péssima repercussão, a portaria foi revogada, mas ficou aquela sensação de que as ações afirmativas não são exatamente algo, digamos assim, consolidado e minimamente pacífico. Ficou aquele alerta de ameaça rondando. É isso mesmo? Há uma preocupação de que, com esse governo que retira tantos direitos, esse pode ser um espaço para cortes? E o que poderia ser feito para consolidar ainda mais nessa política, enquanto política, e para que ela não ficasse à mercê desse tipo de situação? Pois é, Rafael, eu estou fazendo um trabalho no pós-doc na ciência política na Federal de Santa Catarina e justamente a minha o que eu estou pesquisando ali, meu estudo tem a ver com as proposições da Câmara dos Deputados. E justamente naqueles dias eu vou fazer o levantamento das proposições e me deparo com muitas proposições querendo derrubar o que o Abraham Weintraub faz. Não é? Eu fiquei muito me sentindo assim, meu Deus do céu, o cara está saindo e faz isso, né? Está saindo para dizer, bom, eu fui do MEC, mas esse povinho eu não quero que vá para pós-graduação. Por quê? Porque as universidades, do mesmo modo que lá em 2000, a partir de 2003, fizeram da sua autonomia universitária o acesso aos alunos, estudantes das classes menos favorecidas e também com recorte racial. Também, hoje, também é da iniciativa das universidades. Por quê? Porque quando a Dilma cai em 2016, não é? O ministro da Educação ia fazer esse procedimento dessa portaria avançar para que viesse a ser uma política pública e que fosse, então, também, de novo, colocada como uma política nacional. Tudo para, e o Weintraub vem e diz, não, isto não vai passar, e vai ser agora. Eu estou saindo, mas eles não vão levar adiante. Claro, houve toda uma grita, e lá se foi, não é? Está aí. Mas é bem isso. Nós vamos chegar a 2022 e a política nacional vai ter que, de ações afirmativas, vai ter uma avaliação. Quem vai estar lá em 2022, não é? Então, nós não estamos seguros. Realmente, o racismo estrutural, ele é massivo e ele vai, sim, correr por dentro de quem está à frente das instituições, não é? Então, nós não estamos seguros, nós não podemos nunca esquecer que para manter uma nova forma de viver e reconhecimento de que há anos de exclusão,
nós vamos precisar estar sempre muito alertas. Graças que nós vamos ter aí eleições e provavelmente isso vai ser ponto de pauta também. Eu mesma vou estar muito atenta e vou tentar sempre que possível estar junto com todo o movimento negro, porque não dá para acreditar que hoje nós já temos 50% de negros na universidade. Não é verdade. Já temos a metade das vagas. Isto não é verdade, isto é uma fake, é uma notícia fake. Então, nós precisamos, sim, manter, porque é a única forma de dizer, quem sabe, daqui uns 50 anos, que nós estamos em pé de igualdade interracial. Vai demorar. Professora, uma última pergunta, aproveitando esse gancho, uma última pergunta, fugindo um pouquinho do tema. Nós falamos agora do que representa esse governo federal, né? Infelizmente. Mas a senhora mencionou também que até lá existem eleições no meio do caminho, até 2022, ou no caso 2022 mesmo. Fugindo um pouco do tema, eu gostaria de perguntar sobre essas últimas eleições municipais. Um dos marcos dessas eleições foram alguns recordes de vitórias eleitorais de candidaturas negras e que traziam a questão racial como uma palavra de ordem. Como a senhora avalia esses resultados das últimas eleições? Pois é, eu estou estudando exatamente isso, como que os negros, os parlamentares negros e negras estão convivendo, não é, a partir da primeira autodeclaração que se dá por força do TSE. Na verdade, é o Tribunal Superior Eleitoral que pede essa autodeclaração. Já sabe quem são os negros e negras parlamentares. Ocorreu na eleição municipal em 2016, ocorreu na eleição federal em 2014, 2018, 2014, 2016 e 2018. Então, a partir daí, a gente sabe quem são, não é? E eu estou investigando isso. O que nós temos, assim, a dizer que foi o despertar, claro que tardio, mas nós estamos falando de muita subalternidade, muita desigualdade. Ela não é só econômica, ela também é dizer. Os negros e negras despertarem muito mais, eu acho, é uma questão de gênero agora, com a morte da Marielle. Infelizmente, precisou que uma pessoa que estava no seu exercício do seu mandato, que por conta da sua atividade política tenha sido assassinada. Esse foi um despertar. E a partir desse despertar, houve uma aproximação dos vários movimentos, porque há N movimentos sociais que envolvem negros e negras, e que, de alguma forma ou de outra, estão resolvendo coisas que talvez o Estado pudesse resolver com mais efetividade, né? Mas resolve. E aí está ocorrendo hoje. É lógico, aqui eu vim e estava com a Maria Rita, mas, na verdade, também conheço a Alice, também conheço a Claudinha, também sei que tem uma candidata a vereadora em Nova Palma, que é ali no berço da Quarta Colônia. Ou seja, nós estamos buscando esses espaços que antes não estavam, não havia esse despertar. E hoje há. Claro que Marielle Franco tem muito a ver com isso, mas não só porque Marielle esteve lá, mas é porque também faz parte de uma conquista que começa com a ação afirmativa e que vai nos colocando. Bom, nós estamos, eu tenho uma tese de 2004, lá já era realidade as cotas para as mulheres. Mas elas eram cotas para inglês ver, não é?
Elas começaram a ser efetivas a partir de 2014, se não me engano, quando efetivamente, bom, agora é preciso ter, é preciso que elas estejam ali, não é por acaso que fica 30%. Agora já se terá recursos para as mulheres, não é? Então, são processos que daqui a pouquinho, quem sabe, vai ter recursos também para os negros. Porque nós sabemos que capital humano, as ações afirmativas estão fornecendo. Capital social é as ações que passam pelo emprego, passam pela política, passa pela religião. Essa é um pouquinho mais demorada, mas está começando a acontecer. Capital político tem que ter essas outras duas arraigadas para estarmos presentes. Então, não dá para aceitar que não há qualificação, como um candidato aí de Porto Alegre foi dizer. Não, estamos qualificados para, e podemos estar onde quisermos estar. Não é? E é preciso que cada vez mais se entenda esse processo. Mas vamos ter que ficar sempre na luta. Certo. Professora, eu gostaria de agradecer pela sua atenção e disponibilidade em nos atender e conversar conosco nesse dia 20 de novembro. Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta. Eu não sei, a senhora queria comentar mais alguma coisa? Só para dizer que está para sair pela universidade em 2019, nós participamos de um edital da Pró-Reitoria de Extensão e da editora da Universidade Federal de Santa Maria. E por conta da pandemia, não saiu em 2019, mas nós vamos lançar um e-book contando dos 10 anos das ações afirmativas, né, porque elas se encerraram uma etapa em 2018. E é sobre isso que nós estamos lançando. Quem organiza são... na verdade, foi feito a muitas mãos, né? Mas, na verdade, a organização está comigo e com o professor Zeca, do Direito, né? Que também foi do AFIRME. E ali nós temos vários autores e autoras que, de alguma forma ou de outra, debateram, estiveram com a gente lá no AFIRME. Então, são pessoas, alunos, ex-alunos, profissionais, professores. Nós temos ali, acho que são 10 capítulos, se não me engano, e deve estar sendo lançado, se não ainda esse ano, 2021, está aí os 10 anos de ações afirmativas na UFS. Professora, eu peço que quando o livro for lançado, por favor, nos avise, nós da equipe de comunicação da Sedufisme, vai ser uma alegria poder divulgar, quem sabe fazemos uma nova entrevista, enfim, estamos aqui para isso também. Obrigada, Rafael, e estamos aí, vamos continuar lutando por espaços e por humanidade. Obrigada. Certo. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença de Ana Lúcia Aguiar Melo, mestre e doutora em Ciência Política, ex-coordenadora do Observatório de Ações Afirmativas para Acesso e Permanência nas Universidades Públicas da América do Sul, também ex-integrante da Comissão de Ações Afirmativas da UFSM e professora do curso de especialização em estudos de gênero da UFSM. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.